Olá, queridos irmãos e queridas irmãs, eu sou Camila da Pastoral da Comunicação e hoje é dia de podcast, a catequese no seu dia. Lembrando que os nossos podcasts têm episódios novos todas as segundas, quartas e sextas-feiras. Sejam bem-vindos! Hoje, quarta-feira, dia 23/3/2022. Dando sequência às nossas reflexões sobre a Quaresma e também não deixamos de fazer as nossas meditações do livro Imitação de Cristo. Hoje nós iremos refletir o capítulo 17, da vida monástica. Aprende e abnegar-te em muitas coisas, se queres ter paz e concórdia com os outros. Não é quereres ter paz e concórdia com os outros. Não é pouco habitar em mosteiros ou congregações religiosas. Viver ali sem queixas e perseverar fielmente até a morte. Bem-aventurado é aquele que aí vive bem e termina a vida com um fim abençoado. Se queres permanecer firme e fazer progresso, considera-te como desaterrado e peregrino sobre a terra. Convém fazer-te louco por amor de Cristo, se queres seguir a vida religiosa. De pouca monta são o hábito e a tonsura, são a mudança dos costumes e a perfeita mortificação das paixões que fazem o verdadeiro religioso. Quem outra coisa procura, senão a Deus, só é a salvação de sua alma. Só achará tribulações e angústias. Não pode ficar por muito tempo em paz quem não procura ser o menor e o mais submisso de todos. Para servir, vieste, não para mandar. Lembra-te que foste chamado para trabalhar e sofrer, e não para folgar e conversar. Aqui, pois, se provam os homens à semelhança do ouro da fornalha. Aqui, ninguém perseverar, se não quiser humilhar-se de todo o coração por amor de Deus. Queridos irmãos e irmãs, na nossa meditação de hoje, estamos falando sobre a vida monástica. E você pode se perguntar, o que é a vida monástica? A vida monástica é aquela que contribui para a evangelização. E ao longo dos séculos, continua contribuindo. Isso se deve à sua escola monástica. Um mosteiro era considerado um lugar onde se vivia intensamente a vida religiosa e é onde se estudava com afinco as sagradas escrituras. E ali também, devido em grande parte à ideia de oração e trabalho. Os monges aprendiam metalurgia, agricultura, introduziam novas culturas e assim foram pioneiros na tecnologia, pois realizaram grandes descobertas científicas. A vida monástica é apresentar-se de um modo religioso, uma vida intensa de devoção espiritual, física e fisiológica da sua fé. Comprometendo-se à vida monástica, você se entrega totalmente ao caminho espiritual e começa a praticar cada vez mais orações, estudos, a entender um pouco mais sobre a vida espiritual. Daí vem os monges, que nós, com muitas vezes, já podemos presenciar. O que podemos tirar sobre esta reflexão de hoje, falando sobre a vida monástica? É que devemos, cada vez mais, nos tornarmos perseverantes na nossa fé, dedicar o nosso tempo a fazer coisas boas, a estar sempre em comunhão com Deus,
e também com os nossos irmãos, praticando tudo aquilo que é bom. Viver uma vida intensa de oração, entregando totalmente o nosso espírito nas mãos do nosso Senhor. E assim, cada vez mais trilhando aquele caminho que Ele deixou para nós. Na Via Sacra, como rezamos todas as sextas-feiras no tempo da Quaresma, nós relembramos todo o caminho de Cristo até chegar à cruz, aonde Ele foi crucificado. E durante todo este caminho, muitas coisas nós vamos aprendendo. E podemos ver e sentir o amor e a entrega total do nosso Senhor Jesus Cristo para nos salvar. Por isso devemos ser cada vez mais fervorosos em nossa fé e procurar não nos afastar de Cristo, pois o que nos afasta de Cristo são as nossas ações que não são boas, são os nossos pecados. E por isso que na Quaresma é muito importante que todos nós procuremos renovar, mudar de vida. E com isso vem o sacramento da penitência e da reconciliação, que nos ajuda a tirar da nossa mente, do nosso coração, aqueles pecados que vêm nos atormentando e vêm nos afastando de Cristo. Por isso, nós também vamos refletir hoje a importância do sacramento da penitência e da reconciliação. Estamos vivendo o período da Quaresma, no qual nos dedicaremos a refletir sobre o sacramento da reconciliação. Iluminados pelo Catecismo da Igreja Católica, recomendamos que você faça uma leitura profunda ao Catecismo da Igreja Católica, caso você não tenha acesso na sua casa, mas creio que na internet seja algo fácil de você encontrar. E fazer uma leitura profunda, para que você possa recordar e atualizar tudo aquilo que você aprendeu desde a catequese sobre o sacramento de cura. Sim, o sacramento da penitência é um sacramento de cura, cura da nossa alma, cura do nosso espírito. Chamado de penitência ou reconciliação, é melhor celebrar a misericórdia de Deus nesta festa do perdão. O catecismo nos ensina que o sacramento da penitência é a continuidade na força do Espírito Santo, da obra de cura e salvação de Jesus Cristo, e que se aproxima desse sacramento pela misericórdia divina. Obtém o perdão e é reconciliado com Deus e com a Igreja. Ele pode também ser chamado de sacramento da conversão, pois voltamos para casa, para o abraço do Pai. De penitência, pois exige de nós esforço pessoal e eclesial de conversão. De confissão dos pecados e da misericórdia de Deus. Perdão, reconciliação, pois nele nos encontramos com o amor que reconcilia. A misericórdia divina nos oferece a oportunidade de conversão, restaurando a santidade e reconduzindo-nos ao caminho da vida eterna através do sacramento do perdão. Apesar do batismo nos dar uma vida nova, sabemos que ele não suprime a fragilidade, a fraqueza da natureza humana inclinada ao pecado, o que chamamos de concupiscência. E por isso, muitas vezes cedemos a essa inclinação para o mal. E aí acabamos pecando. Assim, a misericórdia divina nos oferece a oportunidade de conversão, restaurando a santidade e reconduzindo-nos ao caminho da vida eterna através do sacramento do perdão. Sabemos que a Igreja, que somos nós, é santa e pecadora, e por isso tem necessidade de purificar-se, se deixando atrair pela graça e respondendo ao amor misericordioso de Deus. No sacramento da reconciliação, somos convidados a reorientar nossa vida para Deus, de todo o coração, a romper com o pecado e mudar de vida. A conversão é obra de graça. Deus chega antes em nosso coração e nos dá força para começar de novo. O Espírito Santo nos dá a graça do arrependimento e da conversão. A Igreja é o sinal e instrumento do perdão e da reconciliação.
Cristo confiou o exercício do poder de absolvição ao ministério apostólico, aos bispos e seus colaboradores, os presbíteros. Temos, pois, a graça de nos aproximar desse sacramento após um profundo exame de consciência e sincero arrependimento, contando com a meditação da igreja, contando com a mediação da igreja, que na pessoa do ministro ordenado, agindo na pessoa de Cristo, escuta a nossa confissão e nos reintegra, nós, pecadores, à comunidade, reconciliando-nos com Deus e com os irmãos e irmãs. Por isso, querido irmão e querida irmã que nos escuta aqui hoje, nesta quarta-feira, é muito importante estarmos com a nossa alma curada, aliviada, nos reconciliarmos com Deus, pedir perdão por aquilo que não foi do agrado dele e que vem nos afastando da sua presença. Não devemos ter medo de confessar. Muitas pessoas não confessam porque não se sente à vontade. Eu vou confessar com o padre, pessoa humana como eu, vai ouvir ali todos os meus pecados. Não, ele é uma pessoa ungida por Deus. Ele recebeu essa missão. Ele não é um homem qualquer, não é uma pessoa qualquer. É quem vai te ajudar a ficar cada vez mais próximo de Deus. Por isso, não precisa ter medo. E confie, todos os pecados, tudo que é dito em uma confissão, não é passado para ninguém. Por isso, nós devemos praticar, falar mais sobre esse sacramento que aprendemos lá no nosso tempo de catequese. E muito vem nos lembrando agora nesse tempo da Quaresma, para que assim, nos confessando, nós também estamos procurando um caminho de renovação. Isso faz parte. Que você possa ser iluminado pela luz do Espírito Santo e que cada vez mais você procure estar perto do coração de Cristo. Que o Senhor abençoe seu dia, abençoe sua família, e que você possa cada vez mais nos ajudar nesse projeto de evangelização. É muito simples, basta deixar a sua curtida, deixar o seu comentário e compartilhar. Pronto, você já está nos ajudando e ajudando a outras pessoas que também precisam ouvir essas palavras. Eu deixo aqui um grande abraço e o nosso próximo encontro é na sexta-feira. Até lá!